Olá, sou Roselene Reis e você está no podcast Você Pode, de Guerreira a Princesa, o espaço para você, mulher, contar a sua história. E nós temos uma convidada hoje muito especial. Gente, uma dica, ela é professora da Collis. Ela já deu vários cursos. E ó, spoiler, ela vai estar conosco fazendo mentoria todo mês e veio diretamente da Paraíba para o nosso podcast. Bem-vinda, Marília Carvalho. Que prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. E aí, mulherada? Olha, vamos arrochar o nojo aqui, né, Olha, nós temos que aprender todo esse vocabulário seu de lá e colocar para mulherada paulista, carioca. Bom, nós sabemos que o nosso podcast vai para o Brasil todo, Exatamente. né? E olha, isso já é uma dica. Mulheres de qualquer lugar, você pode vir aqui e contar a sua história. Mas, Marília, você sabe que nós temos muitas alunas, nós temos muitas empreendedoras e empreendedores também querendo conhecer um pouco mais daquela professora que dá o curso, que conta as histórias. Só que hoje, Marília, sem histórias. Tá bom. Hoje é a sua história. Compartilha com a gente. Combinado. Nossa, vamos lá. É bom a gente contar as histórias dos outros, né? E quando a gente vai contar a nossa, a gente fica assim, eu parto de onde? Eu sei que não é da Paraíba. Não é da Paraíba, de verdade. Eu moro na Paraíba há mais de 20 anos, mas eu sou cearense, eu sou de Fortaleza. Eu sou a filha mais velha. Na realidade, a primogênita, minha irmã, ela faleceu quando tinha 1 ano e meio e eu acabei me tornando a primogênita, né, do casal, da família. Sou filha de um exímio vendedor, o seu Marcos, e da professora da Universidade Federal, a dona Edna, como são conhecidos. Tô começando a entender, filha de vendedor. Tô começando a entender agora quem é a Marília. Então, eu cresci nessa dualidade entre o mundo das vendas, que era o que me encantava, onde eu fazia a rota de vendas com meu pai, sempre nas férias. Então, eu vivi aquela fase de tirar ainda, sabe? Aquele pedido no talãozinho ali, passar por fax. Então, eu vivi catálogo de pedidos ali. Eu vivi essa vida de um vendedor com meu pai, de fazer essas viagens. E eu também acompanhei a realidade de uma funcionária pública, que era minha mãe, a vida de uma professora. E eu cresci assim, amando as duas coisas. E sempre que alguém me perguntava, Marília, o que é que você vai ser quando crescer? Eu tinha muita dificuldade de responder, porque eu queria ser tudo. Eu queria ser a professora que minha mãe queria. Eles sempre respondiam muitas vezes por mim assim, não, ela vai ser juíza, ela vai ser advogada, era o que eles falavam. E eu acabei realmente enveredando por essa área, me tornei advogada, mas eu nunca abandonei a paixão pelas vendas. Então, assim, eu sempre levava, sabe, essa vida dupla, como a gente costuma falar. E fui crescendo assim, me envolvendo em vários projetos ligados à venda. E eu sempre fui uma pessoa muito voltada para os estudos, para a leitura. Então, assim, todos os desafios que apareciam, eu ia lá e abraçava. E quero aprender, quero aprender. E eu cresci assim. Eu tinha essa dificuldade de escolher uma única carreira. Isso, por algumas vezes, me incomodou, porque quando nós somos pequenos, isso é lindo. As pessoas chegam até a achar engraçado, né? Falando que quer ser astronauta, bailarina e tal. Mas à medida em que a gente cresce, vem a cobrança, para que a gente escolha um único caminho. E eu sofri muito com essa escolha, mas assim, eu acabei conseguindo administrar alguns projetos que seguiam aí em paralelo. E foi assim que eu entrei no mundo do empreendedorismo, alinhado à advocacia. Meio que essa multipotencialidade já vinha já de pequena, de pequena, né? Você já estava ali dividida entre as vendas e o ser professora. Exatamente. E a não é cobrança, né? Eu acho que já era um sonho, né? Minha filha vai ser advogada, vai ser juíza, já queria algo assim. Eu queria que você contasse em detalhe, porque eu sei que tem uma história que vocês estavam lá no Ceará, e seu pai saía para as vendas, sua mãe ficava, e acho que houve um momento de transição aí entre o Ceará e para Paraíba. Isso. Como é que foi esse detalhe aí? Eu acho que eu tinha aproximadamente de 10, 11 anos, mais ou menos. A gente tinha uma vida estabilizada. Assim, eu não vim de uma família rica, nem de uma família muito tradicional lá no Ceará. Mas a gente sempre foi transbordado, assim, na nossa família, a questão do ensino, né, dos valores. E aí aconteceu de meu pai trabalhar numa empresa e que lá no Ceará ela acabou falindo, fechando as portas. E ele foi convidado para prestar serviço para essa mesma empresa
no estado da Paraíba. Então, assim, a gente já estava naquela dificuldade financeira, onde eu presenciei meus pais precisarem se livrar, de alguma forma, do patrimônio que eles haviam construído, por conta dessa fase difícil que eles passaram ali. Então, a gente precisou reduzir o nosso padrão de vida, fazer aquelas adaptações. E, assim, eu lembro que foi bem complicado, porque meu pai precisou deixar a gente lá. Nessa época, a gente acabou indo morar numa casa de uma família, da família, né? Um tio que tinha alguns imóveis. E a gente voltou para o lugar onde minha mãe nasceu, que era tipo uma vila. Então, ele tinha vários imóveis onde meus avós moravam e tal. Foi onde meus pais conheceram, então tinham as duas famílias ali no mesmo lugar. E a gente acabou voltando para lá. E meu pai veio embora para Paraíba, trabalhar aqui. Então, assim, foi o meu primeiro rompimento com ele. Nós sempre fomos muito apegados, assim, eu e meu pai. Sempre, muito parceiros. E eu acho que foi exatamente nessa época o primeiro baque, assim, na minha vida. Foi esse distanciamento dele, né? Então, assim, sempre que eu tinha oportunidade nas férias, eu vinha embora e passava o mês inteiro com ele aqui. Só que na época que ele veio, minha mãe tinha um vínculo na universidade. Então, ela não podia se desligar e voltar. E vir, né, com toda a família. E foi quando ela realmente precisou ficar ali. Então, assim, ali foi o meu primeiro senso de adaptação. Porque eu precisei me adaptar ao distanciamento do meu pai, como eu também me adaptei ao novo estilo de vida. Não tinha mais aquele status, nem aquele padrão de vida elevado, mas eu digo que foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, nos momentos mais felizes, sabe? Que a gente reduziu o nosso padrão, mas ali a gente passou a correr na rua, a gente teve acesso a coisas que dentro de apartamento a gente não tinha. Brincar então, na rua. Há males que vêm para o bem, sabe? E ali a gente foi muito feliz. Eu acho que isso acalmava o coração dos meus pais, sabe? Entender assim que mesmo eles não conseguindo mais oferecer o que eles ofereciam antes, eles nos possibilitaram ter acesso a coisas que a gente também não tinha e que nos faziam, na época, muito felizes, assim. E aí ele veio para Paraíba, a gente ficou nesse vai e vem. Meu pai sempre ia nos finais de semana, a cada 15 dias, até que a minha mãe conseguiu uma transferência, abriu uma vaga e minha mãe conseguiu uma transferência para o UFPB, a universidade lá da Paraíba, e a gente acabou indo para lá. Então, assim, a gente veio antes, eu e minha irmã, a gente chegou no meio do ano na escola nova, era tudo muito novo para nós. Como é que foi essa sair de lá, né, com aquele monte de primo, pelo que você falou, tinha das famílias, e de repente ir para um outro estado? Eles tiveram uma sensibilidade muito grande, assim, meus pais, minha mãe tratou de tirar a gente de casa e mandar na frente com meu pai para que a gente participasse da escolha do apartamento, e que hoje eu vejo com a maturidade que foi um cuidado, assim, da gente não presenciar a nossa casa sendo, assim, destruída, sabe? Assim, vendendo as coisas, se desfazendo dos móveis, das nossas coisas ali. Então, meio que a gente não presenciou isso. Eu acho que foi uma blindagem, assim, para nós, sabe? E aí, quando a gente chegou na Paraíba, a gente não tinha nada, assim, nada. A gente tinha um freezer, e a gente ficava as coisas no freezer, congelava, a gente tirava e botava fora. Aí ficava quente, a gente ficava dentro do freezer. Era assim, poucas coisas que a gente conseguiu trazer com a mudança. E depois minha mãe veio, acho que uma semana depois ela veio. E aí eu lembro que a gente orava muito, querendo voltar. Era novidade no começo, né? Mas à medida em que os dias foram passando, acho que a saudade e a fase de adaptação começou a pesar ali. E foi quando eu lembro, a gente sentada em 2 colchõezinhos que a gente tinha na sala, meu pai na rede, e a gente chorando, pedindo pra voltar, e minha mãe falou assim, ó, não adianta, a gente não vai voltar. Aqui a Paraíba vai ser a nossa terra prometida, e a gente não vai voltar. Hoje nós estamos queimando as nossas pontes, nós não vamos voltar. Então é melhor vocês se contentarem e vocês pensarem, usarem a criatividade pra envolver a mente de vocês aqui, nós não vamos voltar. E assim foi. Nós não voltamos. Nós passamos muitos desafios também na Paraíba, mas a possibilidade de retorno, assim, nunca foi presente, sabe, na nossa vida. E ali a gente, beleza, entendeu? E agora, o que é que a gente precisa fazer? Então a gente meio que ajudou os nossos pais, mesmo que ali do nosso jeitinho, sem dar trabalho, sabe? Sem aperrear, como a gente fala. E ali a gente passou a construir a nossa história lá na Paraíba. Por isso que eu sou muito grata, assim. Eu digo que hoje eu sou cearense, mas eu sou mais paraibana, porque hoje eu já tenho mais tempo na Paraíba
do que lá no Ceará, propriamente dito, assim. Foi dali pra frente, Dali entendeu? pra frente. Dali pra frente. Bom, então aí vocês foram lá, e você foi se dando, e você foi direto pra direito? Como é que foi essa sua entrada na vida acadêmica? Então, eu cheguei lá para aproximadamente 13 anos. A gente teve muita dificuldade de adaptação. Uma das coisas, assim, que a gente tinha mais dificuldade era o sotaque. Apesar de ser Nordeste, a gente tem uma diversidade muito grande de sotaque. Então, as pessoas meio que achavam estranho, imitavam, aquelas coisas, né, de escola. Depois, a gente começou a montar os nossos grupos. E eu acabei passando... Eu estudava numa escola bem, bem legal lá. E minha mãe sempre muito perspicaz, assim. Minha mãe falou, olha... e era uma escola bem, bem bacana, que depois eles colocaram a gente numa escola bem boa, que eles sempre priorizaram nos estudos. Ela falou, Marília, abriu seleção para a escola técnica. E lá na escola técnica tinha ensino médio. Nessa época eu já estava no ensino médio. Quantos anos, e eu ia fazer Marília? o primeiro ano. Eu tinha 13 anos, eu acho que 13 anos mais ou menos. E aí ela falou, ó, você vai fazer o concurso para a escola técnica, mas se você passar... Eu falei, mãe, eu não quero estudar lá. Porque, tipo, fazia pouco tempo que eu tinha chegado. E eu falei, não vou estudar lá. Aí ela falou, não, você não vai, não. Você vai só fazer a prova, que é para eu avaliar se o estudo tá bom mesmo. Se você passar, eu deixo você onde você está. Se você não passar, aí você vai para a escola pública. Boa estratégia. Aí eu se ferrou. E assim foi. Eu passei, fiz o concurso, passei. Ela falou, agora você vai. Eu falei, não acredito. Como assim? A senhora disse que eu não ia. Eu tinha a esperança de permanecer com a turma, né? Que eu tinha criado vínculo ali. Mas findou que eu fui. E foi muito bom, assim. Foi uma libertação, foi uma alforria. Porque minha mãe sempre foi aquela, assim, que acompanhava tudo que a gente fazia. Deixava na porta do shopping, pegava na porta do shopping. E na escola técnica, tipo, não tinha fiscal. A gente ia de ônibus, voltava de ônibus. Se quisesse assistir a aula, assistia. Se não quisesse, estava tudo bem. Virou meio que um estilo de faculdade ali. Então, eu precisei amadurecer essa liberdade. Administrar essa liberdade. Administrar isso. E também foi muito bacana. Foi muito legal, assim. E nessa época, eu comecei a estudar e entrei no curso de Direito. Aos 16 anos. Começou a fazer faculdade com 16 anos. Isso. Nessa mesma época, o meu pai trabalhava com lubrificantes, peças de carro, de moto. Ele já tinha algumas coisas. Nessa época, que eu falei lá atrás, quando a gente vinha passar as férias com meu pai, a gente era muito parceiro. Então, quando meu pai veio embora para cá, ele deixou algumas pendências financeiras no Ceará. Então, tudo que ele recebia, ele mandava para lá. Tudo que recebia, ele mandava para minha mãe ir pagando as contas. Então, sempre quando eu tava com ele aqui nas férias, a gente passou alguns perrengues, assim, sabe? Na estrada e tudo. E assim, a gente chegou a vender terço na rodoviária. A gente vendia castanha. Olha, a gente vendia tantas coisas. Olha a Marília empreendendo aí. Era. E a gente não... Era um segredo nosso, assim. A gente não falava pra minha mãe, sabe? Os perrengues que a gente passava. Ele ficava no hotel, então eu dizia, não desça pra tomar café. Não, eu trago aqui. E eu sabia que é porque ele não podia pagar o café. Então, ele tinha amizade com o cozinheiro. Sempre que todo mundo se servia, ele dava um sanduíche lá e ele subia pro quarto com aquele sanduíche meio que escondido ali pra me dar. Então, eu fazia que eu não via, fazia que não entendia pra não constrangê-lo, sabe? Uhum. Então, assim, a gente era muito parceiro nisso. Enfim, findou que nessa época, voltando pra onde a gente estava, ele já tinha uma loja de peça de moto e de bicicleta. Então, nessa época, eu já cuidava da loja pra ele. Então, eu já ia pra estava escola, ali empreendendo, então. Era. Eu ia pra escola, eu voltava, eu ia pra loja. Então, ali eu aprendi a meio que fazer consertos em peças de moto, de bicicleta. E eu passei a entender tudo do nicho dele, né? Do ramo dele, assim. E a gente se dava muito bem. Foi quando eu passei na faculdade e eu pedi para que eles me emancipassem para eu abrir minha primeira loja. Com 16 anos. Com 16 anos. Quer entrar na faculdade com 16 anos e já quer abrir loja. Vocês estão ouvindo, né? Mas foi tão interessante, porque na época que eu entrei, minha mãe falou, olha, tu vai ter que passar na federal. Porque a minha obrigação contigo, eu já fiz, que foi pagar teus estudos. E eu dizia, não, eu tenho 3 anos aí de crédito. Que eu fui para a escola técnica e a senhora não pagou o ensino médio. Então, eu tenho 3 anos de crédito aí. Cobrando ajuste. Aí ela fez, não, vai passar na federal, senão eu não pago. E eu passei na estadual, na Universidade Estadual da Paraíba, no curso de Direito, que fica na cidade de Guarabira, a uns 80 quilômetros de João Pessoa. E ela falou, olha, tem que pagar o transporte, eu não vou pagar.
que eram umas vans que levavam os alunos, sabe? Eu lembro, eram os R$ 180 por mês que a gente pagava. Eles pegavam em casa e devolviam na hora do almoço, né? As encomendas. E aí ela falou, olha, nós vamos para Fortaleza, eu vou pegar uma parte do meu 13º, vou comprar umas roupas e tu vai vender e vai se virar para pagar o teu transporte. Tua empresa vai começar a ir. E assim eu comecei ali, poucos meses, eu comecei a vender para as minhas amigas. Quando a aula da faculdade começou, eu já tinha vendido tudo. Sem ser para o pessoal da faculdade. Você já estava com seu caixa e com seu transporte do semestre pago. Eu já estava mais ou menos com a graninha ali, vendendo para as amigas e tal. E logo depois que as aulas começaram, eu abri a primeira loja, que foi quando eu pedi para que eles me emancipassem. E eu abri a minha primeira loja, que foi uma loja de roupa e tal. E foi bem bacana, assim. E eu fiquei levando, na época eu fazia direito de manhã, tinha a loja à tarde, e à noite eu fazia pedagogia na Federal. 2 faculdades. Que na Federal eu tinha passado. Pouca coisa, gente. Pouca, né? E eu sempre ali tentando levar, mas aí findou que ficou muito pesado, porque a faculdade à noite terminava muito tarde, e como eu não estudava pela manhã em João Pessoa, eu precisava sair 4h30 da manhã. Então, tava meio complicado, assim. E aí, pronto, enfim, eu fazia direito. Depois de poucos meses de loja aberta, eu abri uma cafeteria no mesmo shopping. Aí você tinha a loja de roupa, uma cafeteria. Isso, e fazia faculdade pela manhã. E à noite eu já não fazia mais a pedagogia. Eu ainda levei até a metade do curso. E depois eu precisei parar, porque foi complicando as cadeiras, né? Foram ficando mais pesadas. E eu os realmente... estágios, né? Pedagogia, você tem que ir para a escola. Isso, eu não conseguia conciliar. Enfim, depois eu precisei fazer o estágio na época de direito. E eu decidi fechar as lojas. A loja e a cafeteria. E eu segui na minha área, num escritório de advocacia de uma amiga, de uma conhecida. E lá eu também cresci bem rápido nesse escritório, assim. E foi aí onde começou mesmo na área da advocacia. E as coisas começaram Nenhum namorado a por aí? Foi assim, direto? Tinha sim. Conta aí, conta Quando aí. eu entrei na escola técnica, logo no primeiro ano, foi lá que eu tive meu primeiro namorado, que a gente namorou ali por volta de 3 anos. E quando a gente ia namorar 3 anos, a gente acabou, perto do São João, no mês de maio, finalzinho de maio para junho, a gente acabou. E eu na força, sofrendo, mulher. Coitadinha. Pai fez, olha, vamos lá pro Ceará, seu tio vai fazer uma festa lá e nós vamos passar o São João lá. E aí, final de junho, é muito forte no Nordeste, né? As festas de São João. E lá eu conheci um rapaz chamado Miguel Henrique. Foi onde a gente começou a namorar. E a gente namorou aí de junho, mais ou menos, julho até dezembro. Não deu muito certo. E eu voltei do Ceará. A gente tinha passado o Réveillon lá. Não deu muito certo. Eu voltei para João Pessoa. E reatei o namoro com o antigo namorado, que eu tinha namorado há 3 anos. E nesse período, nós estudamos 1º, 2º e 3º ano do ensino médio juntos, na mesma sala. Passamos para a mesma faculdade, ele também fez direito. E aí terminamos faculdade juntos. Aí nesse meio tempo foi quando a gente acabou, conheci Miguel Henrique, aí voltei para o outro, enfim. E nos formamos juntos e fomos trabalhar no mesmo escritório. Foi aí que começou a minha carreira na advocacia, eu trabalhava nesse escritório. Eu cresci muito rápido lá. Eu entrei como estagiária para fazer um relatório de uma semana e fui ficando. Findou que meio que eu já coordenava alguns contratos lá, a gente só advogava para bancos, pessoas jurídicas. Então foi uma advocacia totalmente diferente. Eu aprendi muito ali naquele espaço. E depois eu precisei estudar para a OAB, a segunda fase da prova, que era bem complicada na época. E eu pedi uns dias de folga, eu me dedicava muito à empresa, e ela falou, não tenho condições de deixar você ir, porque vai parar. Tipo, ela tinha uma confiança tão grande em mim, que às vezes ela nem ia para a empresa, sabe? E aí ali eu cuidava dos contratos, dos funcionários, enfim. Eu falei, eu preciso sair, porque eu não vou dar conta. Aí ela, tudo bem, se você sair, eu vou demitir, na época era meu noivo, que trabalhava lá. Eu falei, não posso fazer pressão, nada. Né? Foi uma pressão para que eu ficasse. E findou que nós dois saímos juntos. Na beira, assim, do casamento, sabe? A gente ia casar em setembro, isso foi mais ou menos em março. Então, assim, eu disse, meu Deus, a minha mãe, como é que a pessoa sai da empresa e pede demissão sai os dois, beira assim, do casamento? Eu falo, mãe, não dava mais ali. Eu precisava tomar uma decisão.
E assim as coisas começaram a acontecer. Eu fui para uma salinha do escritório de advocacia da mãe dele, né, do meu noivo. E ali a gente começou a trabalhar. As empresas que eu representava nesse antigo escritório entraram em contato, falando que estavam com algumas dificuldades. Perguntaram se eu podia dar uma força. E findou que elas foram ficando. E o nosso escritório cresceu muito rápido. Tipo, de março para maio, nosso faturamento já era muito grande. Com a empresa foi indicando para outra, para outra, para outra, para outra. E aí findou que em poucos meses o nosso escritório já tinha mais de 30, 40 funcionários. A gente já tinha escritório em todo o norte e nordeste. Enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Bom, então, aí você casou? Casei. Mesmo saindo em março e em setembro, conseguiu casar. Casei. Ai, aí minha festa foi mais bonita ainda. Aí foi uma festa de princesa, porque ali o orçamento era calculado, sabe? Sim. E findou que, tipo, aí a gente começou a ganhar muito bem. Aí compramos um apartamento na beira da praia, carro novo. Aí, tipo, a nossa vida já era outra. Uhum. Eu falei, caraca, foi de uma coragem que a gente... Então não fala, meu Deus, a pessoa vai casar, pede demissão e a vida dessa reviravolta, assim. Mas eu sei que depois disso teve... Foi. Como é que foi? Nós casamos 1 ano depois. Então, assim, foram 10 anos de relacionamento. E 1 ano depois, assim, logo depois que a minha primeira filha nasceu, aí eu descobri que ele estava tendo um relacionamento extraconjugal com uma funcionária que se tornou uma grande amiga. Era uma pessoa de confiança. Só que o relacionamento, ele já não tava legal. Porque até que eu descobrisse, né, o relacionamento, meio que a situação em casa já foi ficando complicada. Assim, as discussões que não existiam antes passaram a ocorrer. A intolerância, a falta de respeito. Então, ali a gente já tava num processo muito desgastante, sabe? E acabou que o casamento acabou 1 ano depois. E junto com o casamento foi a minha saúde, foi a minha paz, foi todo o patrimônio que eu tinha construído. Começou a briga pela guarda da bebê, pelos bens. Então, assim, começou aquela perseguição. Tipo, eu queria me sair, ao mesmo tempo eu não tinha coragem. Aquela coisa cultural, né? De que lute pela sua família, vai criar sua filha sem pai. Então, assim, foi uma situação muito humilhante, sabe? Que eu passei ali. E, ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava me desgarrar daquilo. E eu não tinha coragem. Então, eu ainda levei um período essa situação. Foi quando realmente o casamento acabou. E, assim, eu me vi numa situação muito difícil, financeira, assim, eu vi todos os anos de trabalho, assim, irem embora, porque acabou tudo. Inclusive, acho que teve uma virada na questão profissional, né? Porque Foi. você parou de divulgar. Exatamente. Eu fiquei tão revoltada, Rose, com aquela situação, e eu fiquei envergonhada, porque a sensação que eu tinha era que todo mundo na empresa sabia, menos eu. E a pessoa era dentro da minha casa. Então, quando ele saiu de casa, ela ia pra dentro de casa me consolar. Ela dormia lá em casa, ela ficava lá comigo. E ela falava, Mari, já viu que não dá mais, amiga. Deixa. Não dá, vão vir outros companheiros, você vai conhecer outras pessoas e tal. E eu não sabia que era ela. Então, eu me senti duplamente traída, assim, sabe? Enfim, e aí, findou que, tipo, eu vi tudo acabar, tudo ir por água abaixo. Eu perdi o ânimo de fazer, sabe? Eu tinha vergonha de entrar no fórum, porque as pessoas conheciam a gente de um namoro de muito tempo. E as pessoas conheciam, então tinham vergonha daquela situação. E findou que quando foi no final do ano, isso era novembro, mais ou menos, no final do ano, minha irmã falou, Marília, por que você não liga pro Miguel? Que era o paquera de 6 meses. Você sabe, todo mundo sabe que ele gosta de você. Foi uma bobagem e tal. Hoje vocês estão mais maduros. Eu falei, Deus me livre. Eu pulei uma fogueira, acabei de sair de um problema, tu quer me botar em outro problema? Ela liga, criatura, nem seja pra tu conversar. E ele sempre mantinha contato com minha irmã. E aí eu decidi ligar, né? A gente acabou conversando um maior tempão ali no telefone. Aparamos ali as arestas, né, que tinham ficado do final do namoro. E ali a gente começou a conversar e tal, e reatamos o relacionamento. Nesse período, eu já não queria mais advogar. Como eu te falei, eu já estava com muitas pendências financeiras, restrição, não tinha mais dinheiro, não tinha mais bens. No acordo do divórcio, eu precisava desocupar o apartamento que era nosso para entregar, que ficou com ele 2 meses. Então, assim, foi muito difícil essa época. E foi quando eu entrei no mundo das vendas. Olha aí, a veia de venda do pai
Voltando agora. Eu digo que existia dentro do escritório de advocacia, porque eu passei mais a vender o escritório, os serviços da gente. Eu pensava assim, Rose, as meninas diziam, como que tu, com tão pouca idade, tem tantos contratos? Quais são as áreas que você trabalha? Eu faço todas. Ela falou, mas não pode um advogado fazer todas. Eu falei, eu pego o contrato o melhor do mercado para fazer, pago a ele e o contrato é meu. Então, assim, trabalhista, eu contratava um advogado especialista trabalhista, pagava a parte dele e depois ficava com a parte do escritório. Por isso que cresceu muito. Eu vi a advocacia como realmente um negócio, sabe? Por isso que a gente cresceu. E aí foi quando eu entrei no mundo das vendas. Hoje eu tenho grandes amigos, porque os advogados que cuidavam dos nossos escritórios nos outros estados, eu passei os contratos diretamente para eles. Então, eu acabei mudando a vida de muitas pessoas quando eu decidi parar de advogar. Então, hoje eu tenho grandes amigos que, tipo, têm carreiras brilhantes, que até hoje seguem com os contratos que eram do escritório. E eu enveredei pelo mundo das vendas, né? Da área da beleza. E também foi uma reviravolta. Eu não tinha dinheiro para comprar os produtos para vender. Eu precisava ter uma grana boa para bancar as minhas despesas e pagar o remanescente, né, do que tinha ficado. E foi quando eu falei, cara, não tenho dinheiro para comprar produto para revender, mas eu sei ensinar quem tem. E foi aí que eu comecei a montar uma baita equipe de vendas. Eu treinava muito as meninas, eu tinha uma visão muito disruptiva, assim, sabe? De treinamento, de potencializar mesmo a minha equipe. E, tipo, foi um boom, assim. Aí foi quando eu ganhei carro e, enfim, foi uma carreira brilhante ali. E eu sei que você voltou aí pra advocacia. Aí nessa época, acabou que algumas amigas ficaram, Marília, me ajuda, eu tô me divorciando. Aí eu ia lá e fazia pro bono, nem cobrava. Aí ela fazia, não tô advogando, aí voltava. E fui aos pouquinhos, e fui me apaixonando, eu fui chamada por algumas ONGs para advogar. Acabei me apaixonando por essa área do direito das mulheres. Hoje eu advogo para algumas ONGs que acolhem mulheres vítimas de violência. Tem um projeto junto ao Ministério Público da Paraíba, que é o projeto Refletir, que proporciona momentos de reflexão para homens que estão respondendo por violência doméstica. E comecei a advogar para mulheres e empresas geridas por mulheres. Aí hoje eu voltei, hoje não, já tem de lá para cá, né? Eu voltei a advogar, mas nesses termos. Eu não advogo mais para pessoas jurídicas como era antes, banco e tal. Então, hoje eu advogo, eu tenho que ter um elo, sabe? Ali com aquela mulher que chega e que eu digo, não, vale a pena dedicar meu tempo aqui. Aí eu vou lá e faço. Mas hoje 90% da minha carteira é pro bono. E como que nasceu a Marília, professora, empreendedora, mentora? Gente, ela é mentora da Colis, tá? Né? Virtual, que a gente tem, né, na nossa plataforma digital, e agora presencial em São Paulo, né? Tá com a agenda aqui conosco, pelo menos aí nos próximos 3 meses. Eu sempre gostei muito de ensinar. Sempre gostei de contar histórias, de ensinar. Eu nunca guardei o que eu aprendia para mim. Sempre gostei. Os estagiários do meu escritório, então sempre compartilhavam até o caminho das pedras. Me dizia, tu diz tudo, como que tu alcança para as pessoas. Eu sempre compartilhei isso. Foi quando eu trabalhava com vendas. Nesse meio tempo, eu tive um problema grave de saúde. Eu fui diagnosticada com a síndrome ásia, que é a síndrome do silicone, por conta do silicone, do implante mamário. Tive muitos problemas de saúde. E ali eu vi que toda a minha parte financeira tinha ficado comprometida porque eu passei muito tempo no hospital. E as pessoas não sabiam o que eu tinha. Então, ali foram momentos bem desafiadores mesmo, que a gente achava que Deus ia chamar a minha senha, sabe? E, assim, foi bem desafiador. E foi ali que a gente decidiu abrir um estúdio de beleza lá em João Pessoa. Eu já trabalhava com mulheres, eu já trabalhava para uma linha de cosméticos. Então, a gente decidiu cuidar das mulheres como um todo e abrimos o Mari Mari, que é uma empresa de beleza, um estúdio de beleza lá em João Pessoa. E que não dependesse de mim e da presença do meu esposo ali, que funcionasse independente da gente estar dentro. E realmente foi um sucesso, o negócio cresceu. E nesse meio tempo, entrou a pandemia. 3 meses depois que a gente abriu o estúdio, a pandemia começou. E ali nas redes sociais, eu sempre fui muito presente. Eu sempre contava as estratégias, o que eu estava fazendo, eu sempre compartilhava. E as pessoas começaram a me pedir. Eu, presa dentro de casa, aí é que eu tava 24 horas nas redes sociais, compartilhando meu dia a dia, o que eu tava fazendo na pandemia. E aquilo ali estourou.
as pessoas começaram assim, Mari, compartilha, me ensina, como que eu faço isso? E foi ali que saiu a minha primeira mentoria online, sem entender nada, sem saber nem o que eu tava fazendo, Rose. As pessoas diziam assim, Marília, ensina. Aí eu abria a câmera numa live e ficava ensinando. Ela, quanto é a tua mentoria? Eu falei pro meu esposo, Miguel, eu tô perguntando quanto é a minha mentoria, eu não tenho nem ideia do que é isso. Aí eu disse, eu vou vender. Ele vendeu o quê? Eu disse, a mentoria. Ele, quanto? Eu falei, eu sei. Ele, como é que tu vai vender uma coisa? Eu falei, cara, querem comprar, eu vou vender. Mas, tipo, eu não tinha método, não tinha nada. Enfim, sei que acabou fazendo um sucesso, assim. Eu abri só pra dizer, vou abrir aqui umas vagas. Estourou, foi em 2 minutos a gente estourou todas as vagas. E foi quando eu me voltei pro digital e pra entrar na casa das pessoas e ajudar o negócio das pessoas através do meu conhecimento. Eu amo estudar, amo ler, influência, inclusive, da minha mãe. E eu tinha uma facilidade em aprender e comunicar e passar para as pessoas. Então, esses anos de pandemia me ajudaram muito, potencializaram muito essa parte de palestras e de eventos, de mentorias. E começou. Começou. E nessa época, que a gente meio que pulou, no final, quando a pandemia começou, eu estava finalizando o mestrado. Quando eu adoeci, lá em 2018, que eu passei muito tempo em casa, minha mãe falou assim, por que você não vai estudar? E aí eu me submeti a uma seleção de mestrado, passei e comecei a pesquisar. E eu não conseguia abrir mão de nada. Minha mãe dizia assim, agora você vai estar para concurso. Mas eu tinha o Mari, mas eu tinha minha empresa de cosméticos, mas eu tinha advocacia. Eu falei, eu não consigo escolher. E aquilo me frustrava, sabe? E foi quando eu fui pesquisar o que acontecia, porque eu tinha vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. E eu descobri a multipotencialidade. E comecei a pesquisar na área. Eu entendi que eu era uma pessoa que era apaixonada, que tinha vários talentos, e que tem muitas pessoas que funcionam assim, que têm interesse por diversas áreas do conhecimento que não possuem conexão uma com as outras. E quando eu comecei a entender que existia, sim, a possibilidade de levar todos os negócios em paralelo, eu comecei a adaptar uma forma de organização, de disciplina, para que eu pudesse abrir, fazer tudo funcionar ali. E foi assim que eu comecei a ensinar as pessoas. E comecei a me especializar no empreendedorismo para multipotenciais, que são os treinamentos que fazem maior sucesso na Collins, que exatamente eu ajudo pessoas inquietas, assim como eu, a construir negócios de sucesso. E não precisar escolher. E não precisar escolher. É uma das bandeiras que eu levanto, né, nas minhas aulas, que é eu me nego a escolher. E a gente tem que ter um método de organização, de disciplina, de produtividade, para que as coisas realmente funcionem e não virem aquela bagunça. Aí foi nessa época que eu comecei, durante a pandemia, que eu comecei a falar para essas pessoas. Eu falei, não, dá para você fazer tudo. E as coisas foram acontecendo e foi o boom durante a pandemia. E agora está um sucesso total. Meta, eu gostaria que você nos falasse de projetos, de meta, sonho, o que você tem pela frente? Olha, eu sou muito assim, eu acho que a gente precisa ser bem flexível, sabe, Rose? Eu construo coisas a longo prazo, mas eu tô sempre aberta a novas possibilidades. É uma caixinha de surpresa, assim, a menina fala, ela tá fazendo uma coisa, daqui a pouco ela se volta para outra coisa, e tudo que traz um desafio me interessa. Mas o empreendedorismo feminino é uma paixão, assim. A leitura, o empreendedorismo feminino, pegar na mão dessas mulheres e ajudá-las a construir, sabe? Trazer uma nova possibilidade de vida a partir dos talentos que elas têm. Encontrar um negócio onde ninguém mais vê, onde ninguém enxerga. E diminuir as barreiras de entrada do empreendedorismo para as mulheres. Que é algo, assim, tem a maternidade junto, tem relacionamento, tem dificuldade de crédito. São produtos personalizados que grande parte das mulheres empreendem com produtos manuais. Então, assim, diminuir essa barreira de entrada para mim é um sonho, assim, é uma meta, sabe? Facilitar o acesso das mulheres ao empreendedorismo. Bom, você já quase falou, né? Antes da gente encerrar, eu queria perguntar para você. Perguntar não, pedir para que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, mas não só para elas, porque nós temos também telespectadores, ouvintes homens, né? E você tem alunos também. Qual mensagem que você deixaria, em poucas palavras, sobre essa ousadia de empreender e principalmente de lidar com essa multipotencialidade? Olha, eu vou ser bem sincera, que hoje eu acho que mais importante do que a multipotencialidade é o tempo. Aproveitar o tempo e fazer hoje, fazer agora.
Eu falei muito aqui sobre a minha relação com meu pai. E quando eu recebi um convite incrível para participar de algo que eu sempre quis, um projeto incrível, eu deixei meu pai em João Pessoa. Quando eu peguei o voo, que eu cheguei em São Paulo, eu recebi a ligação de que ele tinha falecido. Fez 1 ano agora, no dia do meu aniversário. Então, assim, eu vi ali que eu não podia procrastinar mais nada na minha vida. Nada. E tudo que aparece para mim, hoje eu aproveito. Então, se essas mulheres, se você que está me ouvindo agora, tem um projeto, tem um talento, onde ninguém confia, onde ninguém acredita, onde ninguém te dá crédito de que ele pode acontecer e que ele pode mudar a sua vida, só faz. Porque ninguém apoia ideias. As pessoas apoiam aquelas outras que fazem. Então faz. Começa, porque vão te ver fazendo e depois vão te dar as mãos e vão fazer juntos. Então, assim, aproveita. Faz hoje, faz agora, sabe? Vive intensamente mesmo ali. Tudo o que você fizer. Aí, se eu errar, não tem problema. Eu digo sempre às minhas alunas, se não tem possibilidade de erro, não há aprendizado. Se você já sabe aquilo, se já é perfeito, você não aprende nada ali. Então vai, só vai, se joga e vai ajustando à medida em que as coisas forem acontecendo. Então fica aí a dica. Bom, chegou o momento da pergunta que todo mundo quer saber e a gente também. Hoje, Marília Carvalho, como que ela se considera? Uma guerreira ou uma princesa? Lembrando que a princesa não é aquela que não faz nada, né? Nós sabemos que existe uma luta constante, mas eu digo princesa no momento em que você já pode escolher. Você se considera ou não, Rose, ainda tenho muito que guerrear, ou já posso escolher, já posso me considerar uma princesa? Tá, hoje eu acredito, eu vou escolher a guerreira. Eu acredito que hoje eu tenho uma vida até confortável com relação às minhas lutas, às minhas guerras. Mas eu vou escolher ser uma guerreira, porque eu digo que eu ainda tenho muito mato para limpar, muito mato para tirar para que outras pessoas passem. Essa é a vida de mentora. Então, hoje, nessa posição de mentora, Collins, mentora de empreendedorismo feminino, hoje eu vou pegar a vida de guerreira. Então, hoje nós vamos deixar com você, tá aqui, né? Bem bacaninha, um pin nosso. Ai, que legal. Seja um símbolo para você de mulher guerreira. Gostaria que você já colocasse, já saísse daqui com essa mulher guerreira maravilhosa que você é. E que outras mulheres também, né, pudessem aí se inspirar e passar por tudo isso que você passou e sempre com essa vontade de lutar. Mulherada, que chique. Olha só. Arrasou. Amei. Obrigada, minha querida. Ai, obrigada a você pelo obrigada convite. por ter vindo, obrigada por estar conosco na nossa equipe da Collis. Parabéns pela sua história, por tudo que você tem conquistado e principalmente por ter mostrado para nós que nós não precisamos escolher. É verdade, eu me nego a escolher. Obrigada. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com mais este programa. E olha, esperamos vocês na próxima semana. Qual será? Será a sua história?